Boa noite a todos. Que a paz do Cristo Jesus continue com cada um de nós. Que neste momento Ele nos inspire a todos nós para o seu Evangelho desta noite. Evangelho esse, gente, está no capítulo 12 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 12. Título: Amai os vossos inimigos. O capítulo trata: pagar o mal com o bem, os inimigos desencarnados. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra face. E no final, instrução dos espíritos. Os espíritos tratam aqui da vingança, do ódio e do duelo. Duelo que naquela época ainda existia, hoje não existe mais, né? Vou ler um trecho do versículo do Evangelho que deu origem a esse capítulo, para que a gente possa se situar em relação às nossas reflexões, tá certo, gente? Jesus dizendo, olha só: aprendestes que foi dito, amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus. A gente às vezes fica assim pensando, né? Será que Jesus teria se equivocado? 2000 anos atrás, pedir para a gente amar os inimigos? Não é? Interessante a gente se deter nas palavras do Cristo, porque elas têm muito contexto, muita profundidade. Então Jesus não falava por um impulso emocional. Jesus falava a verdade. Então esse ensinamento, amai os vossos inimigos, decorre daquele principal ensinamento, ou daquele principal mandamento da lei de Deus. Lembram-se? Perguntaram para Jesus, Senhor, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, amareis o vosso Pai de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento, de toda a vossa alma. Eis aí o primeiro e o maior dos ensinamentos, proclamou Jesus. E em seguida, eis o segundo, disse ele, semelhante ao primeiro. Amai ao vosso próximo como a vós mesmos. Então Jesus diz, amai o vosso próximo. Ele não distinguiu qual era o próximo. Ele generalizou todos. Amigos, parentes, entes queridos, adversários, inimigos. Amai a todos. Agora, outra coisa interessante para a nossa reflexão. Ele disse, amai os vossos irmãos como a vós mesmos. E aí, a gente tem que fazer essa reflexão. Como é que é amar a mim mesmo? O que é amar a mim mesmo? Claro, né, gente? Claro, como é que eu posso amar alguém se eu não me amo a mim mesmo? E o que é amar a si mesmo, gente? É começar a ter interesse pela sua autorrenovação. É buscar a cada um de nós as nossas imperfeições para tratá-las e tentar, de maneira bastante ostensiva, com a nossa boa vontade, autodeterminação, mudar as nossas atitudes, buscar a nossa evolução espiritual, porque é isso que é amar a si próprio, não é ser egoísta, egocentrista. Eu me amo, eu sou egocêntrico, eu tenho muito orgulho de mim, né? Não é isso. Isso é um defeito. Ou seja, é buscar a simplicidade e a humildade de coração. Então começa aí, veja, olha como é que é importante esses ensinamentos de Jesus. Começa por uma autorrenovação nossa. Eu só posso amar a Deus se eu me amar. Eu só posso amar o meu próximo se eu me amar, se eu me conhecer. E Jesus ainda nos disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas vamos aqui ficar em amar os nossos inimigos, gente. Vamos lá, vamos refletir um pouco.
como é que anda a nossa jornada no dia a dia, né? Então, aqui trata pagar o mal com o bem. Olha só, gente. Não é uma coisa assim, parece uma coisa assim, difícil de entender. Alguém me faz o mal e eu pago esse mal com o bem. Mas é isso mesmo que Jesus nos ensina. Ou seja, é não aceitar o mal como mal. É entender, é compreender, é perdoar. É orar. Aqui diz, orai por aqueles que vos odeiam e vos perseguem. Quando tem alguém que nos ofende de alguma maneira, primeiro, calma, serenidade, tranquilidade, reflexão. Eu não vou aceitar nenhuma ofensa. Eu vou orar por aqueles que estão tentando me ofender. Porque é assim que Jesus... E quando eu penso desta forma, eu recebo uma força espiritual para enfrentar essa dificuldade. Tudo depende da nossa consciência, gente. Desse momento de tomar bastante atenção nessas horas para não cair numa cilada da vida. Então, pagar o mal com o bem. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar o inimigo é a sua aplicação máxima, pois esta virtude é a maior vitória sobre o orgulho e sobre o egoísmo. Ou não? Que passo gigantesco eu darei na minha vida se eu conseguir, vamos dizer, superar uma ofensa com serenidade, orando e vibrando pelo bem-estar daquela criatura que deve estar com problemas. Tem uma passagem, eu até me lembrei agora, acho que me ensinaram aqui. Um casal foi viajar para o exterior. Chegou no aeroporto de Guarulhos, lá dentro do café, foram tomar um cafezinho. E ele pediu café para a menina lá, foi pagar. O café lá dentro do aeroporto, você sabe que é muito caro, né? Starbucks, claro. E o camarada comentou com a menina, posso parcelar em 10 vezes? Brincando com a menina. E ela fechou a cara, ficou nervosa. Quando foi servir, botou a bandeja assim, o café até balançou. A mulher dele falou assim, vamos reclamar com o gerente. Essa moça não pode fazer assim conosco. O marido mais calmo falou, olha, calma, ela está com problema. Vamos tentar. Se nós vamos reclamar dela para o gerente, capaz de perder o emprego, vai ter mais problema ainda. Terminaram de tomar o café. Quando foram sair, ele chegou e falou para ela, olha, moça, fica tranquila, tudo vai dar certo na sua vida. Tenha confiança e fé em Deus. A moça começou a chorar na frente dele. Tá bom? Então a gente precisa conter aqueles impulsos emocionais nossos de dar o troco, de revidar. E na verdade é relevar que nós devemos fazer. Né? Nessas horas, tá certo, gente? Amar os inimigos não é ter por eles a mesma ternura, o mesmo afeto que se tem por um ente querido. É lógico que não, nem Jesus pediu isso. Você não vai lá abraçar, beijar um inimigo. Não é isso que Jesus pediu para nós. Mas é não desejar o mal dessa criatura. É orar por eles, pedir por eles, vibrar por eles, para que eles sigam o seu caminho de luz. Porque somos todos irmãos, meu Deus. Todos somos iguais. Temos defeitos, todos nós. Temos qualidades, todos nós. Sabe, gente? É preciso ter empatia. É preciso ter solidariedade, fraternidade, coração mole. É os nossos desafios, as pessoas que fazem essas coisas conosco. Somos nós os artífices da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Não é o outro. Nunca será o outro. Nunca será o outro, gente. Então, é não desejar o mal. Desejar, sim, que sigam o seu caminho em paz com Deus. Como nós queremos seguir em paz o nosso caminho com Deus. É ter em mente que também nós somos pessoas imperfeitas, que muitas vezes nós cometemos aquilo com relação a outras pessoas. E às vezes a gente nem percebe, porque é um impulso emocional. Os nossos defeitos e imperfeições que estão dentro da nossa alma são antigos, e eles falam alto, falam forte lá dentro. Muitas vezes eles falam por nós, e a gente não percebe, e fez o que não deveria fazer. Não queria fazer aquilo que eu acabei fazendo. Eu não queria falar aquilo que eu acabei falando. Me desculpa, já foi. Já foi.
A pessoa até desculpa. Passou um tempo, lembra que você falou aquilo para mim? A pessoa não esquece. É difícil. Nós temos que fazer um esforço sim de esquecer. Virar a página. Por isso estamos numa casa como essa. Por isso somos espíritas. Porque o Espiritismo nos ensina essas coisas. O caminho da nossa autorrenovação. Por isso a doutrina espírita é uma doutrina santificada. Todos devem conhecer profundamente essa doutrina. É ter consciência que a maior parte das vezes os defeitos que nós vemos nos outros são os reflexos dos nossos próprios defeitos. A gente sempre se defende, né? A gente nunca tem defeito. Eu não faço mal para ninguém. Precisamos aprender a aceitar o outro como ele é. Sempre falamos isso aqui. Amar os inimigos é não ter contra eles ódio, rancor, mágoas, ressentimentos, nem desejo de vingança. Está vendo? Às vezes a gente não faz nada contra o outro, mas fica magoado, fica ressentido. Ou seja, aquele mal ficou lá remoendo lá dentro. Lembra-se que nós falamos aqui que o mal não tem existência própria, ele se situa onde o bem não se encontra. Se o mal atingiu o meu espírito, aquele mal está me fazendo mal, ressentimento, mágoa, significa que o bem não estava aqui. Perceberam? Mas sutil isso. E aí o que a gente faz? A gente não conhece essa regra e acaba se colocando como vítima do processo da vida. Quando nós somos os carrascos de nós mesmos nessas horas. Somos nós, insisto, os artífices da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Então, sabe esse sentimento de vingança? Ninguém tem, né? Ninguém tem, mas é assim, ó. Eu perdoo, mas desde que ele não passe nunca mais na minha frente. Eu perdoo, mas não quero vê-lo nunca mais. Aí sabe o que acontece? A pessoa não esquece, fica sempre de antena ligada. Aí de repente acontece alguma coisa ruim para aquela pessoa, ele fala, tá vendo? Deus é justo. Ainda põe Deus na jogada. Perceberam como a gente comete erros sem perceber, achando que estamos justos, estamos certos? Quem são os nossos inimigos? Já que Jesus diz, perdoai-os vós, quem são os nossos inimigos? São todos aqueles que não gostam de nós? Claro. Quem não gosta de nós é o nosso inimigo, evidente. Mas Divaldo Pereira Franco diz o seguinte, quando uma pessoa não gosta de mim, o problema é dela, não é meu. O meu problema é quando eu não gosto da pessoa. Então os nossos piores inimigos são aquelas pessoas que nós odiamos. Perceberam ou não? Como tudo é sutil e a gente não percebe? E essas pessoas estão à nossa volta. Podem ser nossos parentes, nossos colegas de trabalho, os nossos vizinhos, nossos empregados, nossos patrões, enfim, qualquer pessoa que esteja no nosso círculo de convivência diária. Então a gente precisa tomar muita atenção com o nosso comportamento, com as nossas atitudes, se ver, se enxergar, prestar atenção em si mesmo, não é? Os inimigos desencarnados. Então, gente, o inimigo encarnado a gente está vendo. E o desencarnado, hein? Esse é duro, né, gente? A gente não vê. Ah, mas então eu estou sendo castigado pela justiça divina, tem inimigo do meu lado, eu não vejo? Coitadinho, né? Vai na casa espírita e fala, eu estou com urucubaca. Eu vim tomar um passe, quero fazer uma... como é que chama, Márcio? Fazer uma... Tirar o espírito é fazer um... Desobsessão, vem como vítima. O problema é o seguinte, gente, se tem um obsessor, é porque eu atraí. Não tem outra saída. Se tem alguém ruim do meu lado, é porque eu o atraí através das minhas atitudes, comportamento, meu pensamento, enfim. Nós não vemos e atraímos pelo nosso comportamento, perceberam? Então, é assim, olha, muitas pessoas vão à casa espírita todas as semanas, olha, pelo amor de Deus, me entendam na devida medida, hein? Não vou fazer crítica a ninguém aqui.
Mas muitas pessoas vão tomar passe e acham que está... O obsessor fica lá fora esperando, porque aqui dentro ele não entra. Aqui tem Jesus. Ele fica lá fora. Quando você sai, ele te pega lá de novo. Ou seja, gente, Evangelho é o nosso santo remédio. Evangelho, a nossa cartilha do bem viver. Evangelho, o nosso roteiro de vida. Evangelho, o remédio que cura os males da nossa alma. Evangelho. E Evangelho é isso. É conhecer o Evangelho, estudar o Evangelho, introspectar o Evangelho na nossa mente e daí fazer uma ponte com o nosso coração. Ou seja, transformar o Evangelho em sentimento. E Jesus disse que não era difícil fazer isso. Quando ele disse, colocai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou simples e humilde de coração, e vós encontrareis descanso para as vossas almas. E ele completa, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que jugo e que fardo é esse? O Evangelho dele. A aplicação da lei que ele veio ensinar. Que nós relutamos. Quantas encarnações nós já tivemos de Jesus para cá? Demos um passo adiante, sim, claro, mas ainda é pouco. Continuando no mundo de provas e expiações, depois de 2000 anos, gente. Então, os espíritas têm ainda outro motivo de atenção com os adversários. Vamos transformar o tal do inimigo no adversário, gente? Naquela pessoa que pensa diferente de nós. É com essas que nós lidamos no dia a dia. E muitas vezes brigamos por coisa pouca. Discutimos por coisa pouca. Ficamos magoados e ressentidos por coisa pouca. Discussão de futebol, por exemplo. Até de religião, política, então nem se fala. A gente sempre diz aqui, ensinando, né, o regulamento do Evangelho, que nas discussões, nas polêmicas, é melhor ser feliz do que ter razão. Não queiram ter razão, queiram ser felizes. É o que ensina o Evangelho. Né? Então, os adversários nossos são aqueles que chamamos de inimigos desencarnados. Mas se é inimigo, fomos nós que demos causa, gente. O inimigo não veio de graça. Vamos entender isso de uma vez por todas. Quando vemos na casa espírita tomar um passe e achamos que estamos com obsessores, vamos orar por eles como ensina Jesus. Vamos pedir perdão para eles, sim, dos erros cometidos contra eles. E pedir que Jesus os abençoe. Mas só isso? Não. Comportamento, atitudes, mudança de hábitos, de pensamentos, mais solidariedade, mais bondade no coração. Sabe? É o que afasta inimigos desencarnados. Esses inimigos desencarnados são de uma vida passada. Muitas vezes, problemas que nós tivemos lá numa vida passada, e eles estão lá e nós estamos aqui, eles estão nos assediando. Mas também adquirimos muitas vezes obsessores aqui que não precisaríamos adquirir, porque eles estão em toda parte, os espíritos maus também. E eles estão nos olhando, principalmente quem vem numa casa espírita. Principalmente quem faz palestra espírita, viu, Márcio? Estão nos olhando. Então, as nossas atitudes é que nos atraem. Certo, gente? E, na maioria das vezes, então nós não percebemos a influência deles. Começamos a passar mal, começamos a ter uma série de crises emocionais, sabe? Até doenças. Influência desses espíritos. Ele manifesta em nós o seu ódio através da obsessão, da subjugação e, em casos muito mais graves, até da possessão. Tomam conta do nosso espírito e passam a viver em nós a nossa vida. Aí vai para até muita gente que está lá internada nos sanatórios, muitas vezes estão com um processo de subjugação. Então, gente, nós somos sempre os responsáveis, como eu disse, pelas nossas vidas. Sempre nós. Nunca vamos entregar a terceiros o nosso fracasso. As nossas, sabe, decepções. Nunca a terceiros. Sempre vamos pensar, refletir, somos nós os autores da nossa alegria ou da nossa infelicidade.
A gente sempre diz a mesma coisa, né, Márcia? Nós somos os promotores do filme da nossa vida. Nós somos o diretor, somos o ator principal, portanto, somos nós. O filme da nossa vida está correndo por nossa conta. Certo? Então, nunca reclamar da vida, porque a gente precisa pensar bem, refletir bem sobre o que estamos fazendo dela. Né? Então, gente, nunca responder uma ofensa com uma outra ofensa. Sempre, como Jesus. Não vamos esquecer desse ensinamento. Orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Perdoai aqueles que vos ofendem. Vamos pensar nisso com bastante atenção daqui por diante. Quando alguém nos ferir os ouvidos, vamos pensar, parar, refletir, elevar o pensamento e fazer uma prece. Alivia. Nos dá força, sustentação, serenidade, equilíbrio, coragem para continuar a nossa caminhada sem se ferir o próprio coração, gente. Então, responder a ofensa com outra ofensa é lavar a alma na lama. Nunca desistir de fazer o bem, então, gente. Nesse momento é que nós temos o desafio nosso, né? O batismo de fogo. É nesse momento que devemos retribuir esse mal com um bem. Né? Como Jesus ensina. Só com pensamento, olha só, não precisa fazer muita coisa, é pensamento. Devolver o mal com um bom pensamento. Não é fácil, mas é possível. É só começar a exercitar essa nossa capacidade divina que está em nós. Né? De fazer o bem àqueles que nos querem mal. Né? Então devemos fazer o bem sempre, né, gente? Na certeza de que o mal não tem, então, existência própria. Esquecer o mal para que o mal nos esqueça. Em ambos os casos, como nós devemos proceder para nos reconciliarmos com os obsessores? Primeiramente, é nos evangelizar, ou seja, modificar as nossas atitudes, como estamos falando. Comportamentos, palavras, ações, decisões, tudo influi, né? Algumas virtudes que nos ajudam e que nós devemos perseguir para conquistar. E também não é fácil. Falando sempre aqui, a paciência, a tolerância, a resignação, a compreensão e o perdão. Nada é fácil. Nada é fácil. Mas tudo é possível. Desde que tenhamos confiança em Deus, fé em Deus, e vamos fazer, e vamos lutar. Vamos cair muitas vezes, mas vamos levantar e adiante, sem reclamar, confiando sempre na misericórdia do Pai. Vamos vencer, com toda certeza. É não torcer contra ou ficar feliz quando algo acontece de ruim, como eu falei. É orar e vibrar bons fluidos por eles. É não colocar nenhum obstáculo à reconciliação. De repente ele quer vir conversar, vamos aceitá-lo numa conversa, numa reconciliação. E olha, nessa hora é uma hora sagrada. Deixa ele falar, desabafar. E nós estamos ali para perdoar, gente. Então, é não fazer nada que os prejudique por palavras ou atos. Pedir a Deus que nos ajude a perdoá-los. E que nós possamos compreendê-los e aceitá-los de uma forma como são. Porque, veja, todos nós aqui, com toda certeza, sempre tem alguém na família, no relacionamento diário, no círculo de convivência, alguém que é uma pedrinha no sapato. A gente, em relação àquela... Às vezes a pessoa não fez nada, mas a gente não vai com o jeito daquela pessoa. E aí, voltamos para dentro de nós. Preciso me rever. Quem sou eu para julgar? Quem sou eu para condenar? Quem sou eu para criticar? Jesus nunca fez isso. Jesus ia no meio das pessoas de má fama. E os apóstolos não achavam isso interessante. Ele dizia, os sãos não precisam de médicos. Então quem somos nós para criticar, julgar a outra pessoa? Não julgar, jamais julgar. Se tivermos que julgar alguém, que esse julgamento seja em relação a nós mesmos, como nós estamos falando aqui. Então, compreendê-los e aceitá-los. Os nossos obsessores só nos deixarão em paz quando mudarmos de atitude. Ou seja,
praticando o bem, sendo bons. É aí, gente, que eles terão acesso ao nosso espírito. Tá bom? Estou encerrando, viu, Heleninha? Estou encerrando. Portanto, gente, não se ofender com tanta facilidade, né? Eu acho que acabei sugerindo aqui um dia, uma vez, um livro, acho que a Heleninha tem aqui na casa. Renovando Atitudes é o nome do livro. Ótimo esse livro. Foi psicografado por um médium chamado Francisco do Espírito Santo e o Espírito Hamed, o Espírito Comunicante Hamed. Ótimo, nos ajuda bastante nessa renovação nossa, porque todos nós temos que reconhecer, precisamos nos renovar. Não adianta falar, não faço mal para ninguém. A pergunta será, faz o bem? Não é? Encerrando então, lembrando Jesus, o mestre que veio nos ensinar o caminho da luz, do bem e da verdade, o caminho do amor, do perdão, o caminho da salvação. Jesus, a maior autoridade moral, espiritual, intelectual que pisou nesta terra. Jesus, o Espírito puro que foi enviado por Deus para ficar conosco. E Ele está conosco. É preciso que nós sintamos essa presença do Cristo através das nossas atitudes. Porque Ele estará conosco, nos fortalecendo todos os dias, diante de todas as nossas dificuldades e problemas do dia a dia. É o nosso Jesus que vai nos dar força, gente. Ele dizia, olha, reconcilia com os teus adversários enquanto estás a caminho com Ele, porque depois será muito difícil. Vira obsessor. Orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Fazer ao próximo aquilo que gostaria que o próximo lhe fizesse. E respondendo a Pedro, perdoar 70 vezes 7, o mesmo problema. Perdoar sempre. Né? E encerro com o maior exemplo que Jesus poderia nos deixar. O maior exemplo. Além dos seus ensinamentos, além do Evangelho inteiro, o maior exemplo que Jesus nos deixou, gente. Pregado na cruz, quase no momento da sua partida para o mundo espiritual, diante daquela turba que estava em volta da cruz fazendo algazarra e rindo de Jesus, o que Jesus fez? Olhou para o céu e disse, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Gente, fiquem todos com Deus. Que Jesus abençoe a cada um de vocês, tá bom? Desejo de coração.